Sejam bem-vindos. É com grande alegria que iniciamos hoje o nosso podcast Pauta Espírita. Hoje temos aqui a presença de um convidado ilustre, o nosso irmão Almir Laureano, e em seguida, depois da nossa prece, vamos ter os irmãos que vão, cada um, trazer a sua fala, que participam da equipe. Vamos fazer a prece, vamos pedir para Ricardo fazer a prece, abrindo aqui os nossos trabalhos no podcast Pauta Espírita. Então, vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Jesus amigo, te agradecemos a oportunidade do trabalho de evangelização, de espiritualização, de orientação e a oportunidade de estarmos aqui agora inaugurando o podcast Pauta Espírita, com a presença do nosso irmão Almir Laureano e a presença de todos os que têm contribuído fortemente com esse trabalho. Nos abençoa, Senhor, nos fortalece para que sejamos bem-sucedidos na proposta espiritual que nos motiva. Assim seja. Assim seja. Vamos pedir ao nosso irmão Ricardo que ele dê o seu oi, como a gente diz inicialmente, né? Se apresentar. A gente vai fazer isso com a equipe toda que está aqui, com o Ronald, com o Everton e Orlando também. Pois é uma alegria imensa estarmos aqui iniciando, né, inaugurando com esse primeiro encontro, esse primeiro podcast, o Pauta Espírita. Então, Ricardo Firmino, junto com o pessoal que vai estar se apresentando aqui, e a presença, né, de Almir Laureano, que vai estar nos contemplando aí, falando sobre o movimento Paz, Move Paz, né? Então, estamos aqui. Ronald, um oi seu aí para a gente começar. Olá, pessoal. É uma grande satisfação aqui, acompanhando o Ricardo no seu pronunciamento, de estar integrando essa equipe. Estamos há umas semanas ou meses aí montando tudo isso e a alegria é grande e também a expectativa mesmo de encaminhar e ver tudo isso aí no ar para divulgar a doutrina espírita. Muita paz para todos. Nosso irmão Everton também, para trazer o seu... Olá, meus amigos e irmãos. Estamos dando o pontapé inicial para o começo desse projeto espiritual que vai fazer bem a todos nós e aqueles que vão nos ver, nos ouvir, nos contemplar com as nossas conversas, as nossas orientações e também o conhecimento que a gente recebe de toda essa espiritualidade amiga. É o Pauta Espírita, esse podcast que provavelmente será o primeiro de João Pessoa e quem sabe estimular para outros que possam vir adiante, não é? Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça desse empreendimento. Como dissemos aqui no começo, o nosso convidado hoje é o nosso irmão Almir Laureano dos Santos. Antes dele ser entrevistado, nós vamos pedir ao nosso irmão Orlando para também dar uma falada. Com muita alegria, né? Depois de 4 a 5 meses, né, de ralar por aqui, ajeita ali, estamos muito felizes, né? E esse pontapé inicial com Almir Laureano é muito importante porque temos afinidades, né, de longas datas, né? Fizemos muito trabalho juntos, fomos para Patos, realmente afinidade muito boa entre essa casa, eu pessoalmente, e o nosso irmão Almir Laureano. Então, agradecido a todos vocês por ter, é um privilégio vocês terem escolhido a nossa casa, né, para que esse trabalho aconteça em nome de Deus, em nome de Jesus. Foi bom, Orlando, você lembrar, porque nós estamos aqui numa instituição espírita, onde a gente conseguiu formar o grupo para o Pauta Espírita, uma luz no caminho. Fica localizada aqui na cidade de Bahia, pertence ao estado da Paraíba.
E como a gente sabe que esse programa ele não vai se resumir só ao nosso estado, o estado da Paraíba, ele vai ser jogado na internet, abrange muita coisa. Então, de princípio, eu gostaria de ouvir o alô do nosso irmão Almir, para a gente depois fazer aqui uma leitura rápida e partirmos para os programas. Rapaz, que alegria, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário em que todos podem ter acesso a essa luz que está surgindo a partir de agora, luz espírita, que é uma tecnologia de conhecimento espiritual da qual a humanidade precisa muito. Então, nós estamos felizes pela abertura do trabalho. Todos aqui são meus irmãos, Ovaldo, Verton, Escorel, Orlando, Ricardo, o flamenguista agora aí também já está incluída na nação, e a namorada dele, esposa, né? A esposa dele. Nós estamos felizes e parabéns, né? Parabéns pela ideia, porque no tempo da inteligência artificial, o podcast cabe muito bem. Cabe. Bom, então, Almir, eu sei que da sua forma, como a sua maneira de ser, você nem queria, mas, como é de costume, a gente tem que fazer uma apresentação do candidato. E nós fizemos aqui uma biografia rápida, bem sucinta, sobre uma parte da sua vida, que todos que estão assistindo vão ter a oportunidade de degustar do conhecimento que ele nos vai trazer na noite de hoje. A gente está realizando esse vídeo, o podcast na noite de hoje. Então, Almir é paraibano, é palestrante, consultor com formação profissional na área de vendas, é um autodidata em ciências humanas, além de coordenar o Move Paz na Paraíba. E no âmbito nacional, ele já é também um grande trabalhador, é o ex-vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. E também já foi coordenador nacional da rede Desarma Brasil. Tem o título de honoris causa, concedido pela Universidade da Paraíba. E lá foi lhe dado uma grande missão. Você passou a ser o paladino da cultura da paz. Muito interessante. Já realizou milhares de palestras pelo Brasil e é membro do colegiado, né, da Caravana da Fraternidade Cristã, que é uma instituição espírita. Almir, a palavra está com você para iniciarmos. Não é palestra, nós estamos de uma forma conversa, bem descontraída. Conversa. Vamos conversar. Vamos conversar entre irmãos. Primeiro, eu considero todos irmãos espíritas, irmã e irmãos espíritas, também como pacificadores e pacificadoras, né? Aquele que se propõe, de alguma forma, quando a gente fala da mensagem espírita, estamos falando de um libelo à paz também. Eu queria começar, para poder a gente ter um fio na conversa, sobre a questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Então, o homem pode gozar de completa felicidade, paz, alegria, seja qual for o nome, né, esse adjetivo de virtude, nós podemos incluir nessa pergunta. O homem pode ter a paz completa na Terra? Então, a resposta seria a mesma. Não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar de tal forma que ele pode alcançar a felicidade que ele é capaz de produzir. Então, a partir disso, o Espiritismo também nos ensina que nós estamos vivendo atualmente num plano de provas e expiações, que é o segundo mundo, no estágio. O primeiro é o mundo primitivo, de onde viemos, né, passo a passo. Já estamos num plano de provas e expiações, já com muita informação para dele dar o passo mais adiante, que é o mundo de regeneração.
Depois do mundo de regeneração, nos será dada possibilidade de alcançar o mundo feliz, ditoso. E após esse mundo, segundo a visão espírita, o mundo divino, o mundo celeste. Só que tudo isso acontece ao mesmo tempo. O mundo celeste, o mundo ditoso, o mundo de regeneração, ele não é no futuro. Ele não pode ocorrer no futuro. Ele está ocorrendo agora. Porque existem espíritos vivendo o estágio de regeneração. Não acontece conosco agora, mas vários espíritos já estão vivendo nesse momento em que nós estamos vivendo ainda num mundo de provações, está nesse momento presente da existência, vivendo o mundo de regeneração, outros vivendo o mundo ditosos e outros vivendo o mundo celeste divino, que são os espíritos puros. Então, isso não é um futuro, isso é um presente da existência. Então, quando a gente for falar sobre qualquer coisa, a gente tem que ter essa ideia clara que é no presente que tudo acontece. Agora é que tudo acontece. Agora é que a gente pode fazer a paz. Agora é que a gente pode... Tudo que a gente já recebeu já faz parte do passado. Tudo já passou. A nossa vida agora, inclusive os nossos corpos, eles não são os corpos de ontem. Já houve mudança. Amanhã já não será o mesmo. Então, nós vivemos no presente. Então, a paz que a gente tem que construir não é a paz do futuro, é a paz do presente. E no presente, nós estamos vivendo um grande paradoxo, recebendo informações luminosas para nos transformar em pessoas cada vez melhores, mas, ao mesmo tempo, somos convidados, pelo nosso atraso espiritual, a ainda permanecer em profundos conflitos geradores de violências, de guerras, que tira a paz. Então, a ideia do Move Paz, quando surgiu, e muita gente confundiu a ideia do Move Paz como se fosse algo paralelo com o Espiritismo, e para mim não existe nada paralelo ao Espiritismo, porque o Espiritismo não tem um livro sagrado. Para mim, não é uma religião constituída. A religião espírita, para mim, essa união aqui é religiosa. E é nesse sentido que Kardec dizia, essa união religiosa aqui é a religião do Espiritismo, e não os ritos, cargos, né, que existem em várias instituições religiosas. Nós somos um pouco diferentes. Então, nesse sentido, eu digo que não é religião. Mas não há problema nenhum de conviver com muitos irmãos que consideram o Espiritismo como uma religião. Não vai fazer a menor diferença. O que vai fazer a diferença não vai ser as palavras, vai ser as atitudes daqueles que esposam as palavras, as ideias. Então, construir cultura de paz agora, no momento presente, é o que nós precisamos. Como é que a gente vai fazer no decorrer? Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui já com uma pauta aqui pré-definida. Sim. E eu vou começar com uma pergunta aqui para abrir para os outros irmãos que vão também fazer demais. As perguntas, né? Sim, um objetivo e até esse. Falar, né? O objetivo nosso também é esse. E é interessante que a primeira nossa aqui, eu coloquei várias aqui, mas todos vão ter a oportunidade também de fazer as perguntas. Aproveitando o gancho do que você falou aqui, aí eu tinha colocado uma pergunta aqui. Como a religiosidade pode proporcionar paz interior, mesmo diante das diversidades do mundo? Religiosidade, para nós espíritas, é o mesmo que falar de espiritualidade. Exato. Então, assim, espiritualidade para nós fica mais claro porque nós nos consideramos como espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou espírito. E como espírito desenvolvo aquilo que é mais nato em mim, que é a espiritualidade, que também pode ser compreendida, como foi feita a pergunta, a religiosidade, que é o exercício, né, na busca das virtudes, se distanciando dos vícios. Espiritualidade é isso, progredir sempre, né, fazer com que a gente possa ter meios para progredir. Como nós vivemos numa sociedade que ainda não foi civilizada totalmente,
e isso um pensador alemão, Karl Popper, ele vai falar que nós não somos civilizados ainda, e ele vai dizer o que é que impede da humanidade ser civilizada ainda. E ele vai estabelecer que é a violência. Então, se espiritualizar, ter em curso na sua vida religiosidade, é produzir paz, produzir luz e se afastar da violência. Muito bem. Vamos abrir agora as perguntas dos nossos irmãos. Então, eu fiquei bastante curioso e achei interessante a sua colocação, quando você diz, Almir, que a gente, no momento presente, a gente já pode viver o mundo de regeneração, os mundos celestiais, mas e o mundo primitivo que a gente vive também, seria a primeira pergunta, a gente vive também aqui na Terra o mundo primitivo, e é possível, aí uma segunda pergunta, consequente dessa primeira, é possível a gente conciliar no planeta Terra a convivência entre o mundo primitivo e o mundo de regeneração, o mundo celestial? No planeta Terra não há condição de viver um mundo primitivo. Nós já superamos isso. O mundo primitivo existe do mesmo jeito que existe o mundo divino. O mundo primitivo existe para a criação que nunca parou de Deus. Deus nunca parou de criar. Então, ele cria um mundo primitivo para os espíritos, como nós fomos antigamente, simples e ignorantes, para iniciar a nossa trajetória espiritual. Pegar o microfone, puxa, então, do mesmo jeito que existe o mundo celeste, o mundo ditoso, o mundo de regeneração, o mundo de prova-expiação, ao mesmo tempo, isso não pode ocorrer nem no passado nem no futuro, o mundo primitivo também existe, mas não é na Terra. A Terra já alcançou um nível de vibração espiritual que o caracteriza como um mundo de provas e expiações. Muito interessante essa abordagem inicial que você usou de mundos, não é? Mas você também citou que a espiritualidade é um das frentes que a humanidade busca e que há de ser um futuro, talvez próximo de todos nós, uma grande espiritualização, até porque nós estamos andando para o mundo de regeneração, né? Mas atualmente a diversidade de conhecimentos sobre religião, sobre vida após a vida, e a ideia mesmo de Deus, ela é muito diferente, divergente entre as muitas religiões que existem e com as doutrinas. Aí eu lhe pergunto, o Move Paz, ele pretende, pela educação, para tentar suprir essas deficiências que existem no público? No caso do Move Paz, o Move Paz se torna, como existe os anônimos e conhecidos instrumentos para trabalhar a questão da paz, especificamente a questão da paz, na visão trina, paz social, paz ambiental e paz anterior, que são as três dimensões que nós trabalhamos. Paz interior, paz social e paz ambiental. Nós vamos falar aqui ainda um pouquinho sobre isso. E com essas três dimensões da vida humana, nós tentamos construir, né, os passos. E assim, quem é que pode se tornar um pacifista? É um Francisco de Assis somente? O Cristo é o nosso paladino. Quando falaram aqui o paladino, eu dei um sorriso de ironia para comigo mesmo, né? Que é o paladino da paz para nós espíritas, é o nosso modelo e guia Jesus, né? Então, assim, por isso que quando falam em currículo para mim, a única coisa que eu me cabo bem dentro disso é irmão espírita, irmão pacificador, ativista pela paz, que todos nós somos. Não tem diferença de cada um no seu lugar. Então, assim, voltando ao que você estava falando, que foi o... Então, eu perguntei se o Move Paz pretende, pela educação, suprir as deficiências de entendimento. Então, o Move Paz não veio para competir com ninguém. O Move Paz veio como um espaço para que a gente fale dessas três dimensões que a gente estava falando. E é uma instituição como outra organização não governamental que faz parte da... Existe milhares no mundo, conhecida e desconhecida. Então, para fazer frente à violência instalada no nosso planeta, uma instituição, centenas de instituições, milhares de instituições ainda não tem sido suficiente para mudar o quadro.
Meu querido amigo Almir, eu queria te perguntar no sentido de que o Move Paz tem uma destinação, não é verdade? Ele se destina a modificar essa psicosfera da violência, para transformar numa psicosfera de paz, de harmonia, de amizade, vamos dizer assim. E o que é que você espera com os resultados desse trabalho que você faz já ao longo de vários anos, nessa jornada, né, nessa labuta que é dura, que é difícil, que enfrenta muitos obstáculos? O que é que você espera? Quais são os resultados que você imagina na sua mente ter no seu horizonte próximo, real, atual? Essa pergunta é muito boa, Weston, porque para muitas pessoas que estão trabalhando pela paz, né, pela cultura de paz, de vez em quando ela tem um sentimento de impotência muito grande, né? Porque tudo que faça parece nem ser um pingo que caia no oceano. O oceano da violência é tão grande que a gente não vê nem caindo um pingo para que possa esse pingo fazer a sua repercussão. Tão grande é a violência. Esse sentimento, quando a gente coloca resultados do trabalho que a gente vai fazer, certamente nós vamos nos decepcionar. Então, o pacificador que queira construir a paz a partir dele, a paz do mundo começa em mim, ele não tem que esperar resultados, embora venha, porque a gente sabe onde a luz vai se colocando, a sombra vai se afastando. Mas como nós estamos vivendo uma sociedade tão violenta que uma ação qualquer que possa parecer sem significação nenhuma pela paz diante do tamanho do monstro que é a violência, então nós pacificadores, aqueles que querem desejar a cultura de paz na sua vida, na sociedade, não deve esperar resultados. Porque os resultados agora imediatos, eles não aparecem. Somente aquele que acredita no futuro, que a vida vai mudar, está mudando, embora seja sempre num presente da vida, mas está mudando, ele pode não esperar resultado, porque resultado não vai marcar a vida de um pacificador. Um Gandhi, quando fez o trabalho que tinha que fazer, ele sabia que ia fazer um passo, uma contribuição ao planeta com a ideia da paz. Mas a gente sabe que a própria Índia e o Paquistão ainda permanecem em guerra, apesar de ter passado lá um Gandhi. Almir, você deve estar se sentindo aqui bem à vontade, como você disse, está entre irmãos. E a nossa proposta é exatamente essa. É que a pessoa que está sendo conosco aqui nessa conversa possa se sentir dessa forma. Mas eu gosto muito de trazer também as nossas perguntas para o plano da doutrina espírita. Uhum. Porque, como você disse aí, o espírita ele tem que ser um pregador da paz, não é isso? Ele tem que participar desse movimento. Então, uma pergunta que eu coloco aqui seria, eu acho que interessante, da sua resposta em relação a ela. Quais as práticas ou ensinamentos da doutrina espírita que ajudam as pessoas a alcançar a paz interior e aceitar as dificuldades que está vivendo do dia a dia? O que você nos traz sobre isso? Pois isso, Valde. Eu falei no início que o Espiritismo ele não era uma religião instituída tal, e como tal, ela não é a única verdade do nosso planeta. Ela é uma percepção que o mundo desconhecia da realidade espiritual, daquilo que nós somos, não é? Porque a humanidade, por um longo tempo, achava que nascia e morria e tudo acabou. Com o advento do Espiritismo, a vida infinita foi revelada de tal forma, com tanto conhecimento, expansão do conhecimento humano, que nós estamos ainda, todos nós, matriculados nessa escola. Nós somos aprendizes. O que temos de aprender sobre tudo isso é muito grande. Mas o Espiritismo
não é, como eu falei, não tem um livro sagrado, não é porque os livros do Espiritismo não tenham, como se fosse um paradoxo, coisas sagradas para nós. Considerar coisa sagrada, coisa importante, significativa para cada uma pessoa. Então, o Espiritismo não se baseia em nenhum livro, embora tenha os livros para nos orientar. O que o Espiritismo se baseia, e aí nada pode ser feito por ninguém, a ignorância de uma pessoa não pode interromper o processo do Espiritismo, a ignorância nossa não pode interromper, porque o Espiritismo se baseia nas leis da natureza. Então, é as leis da natureza que regem tudo isso, inclusive o nosso próprio evoluir. Então, aqui no Espiritismo, nós começamos a descobrir, né, as oportunidades que ele nos dá para entender esse processo do evoluir. Eu começo simples e ignorante, passo a passo, eu vou chegar um dia a ser anjo. Um dia todos nós seremos anjos.